Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando com Estela sobre justamente essa questão do passado, já que nossa temática de hoje não é eu quero viver o presente, mas a gente não pode ver o presente só esquecendo aquilo que nós vivemos. Aliás, nós somos construídos por todos os fatos do passado, só que eles precisam ser curados, trabalhados, vivenciados, até ressignificados, porque senão a gente vai ficar o tempo todo só lá no passado preso. Por isso que eu terminei o bloco anterior falando sobre essa questão, né? Como é que a gente faz com isso, nessas pessoas que só ficam no passado? É muito importante a gente pensar um pouco sobre isso, senão a gente vai perder o rumo também da nossa própria história e da nossa própria vida. Mas no nosso programa de hoje também nós temos aí a nossa brincadeira, não é isso? Que imagem é essa? Que imagem é essa que nós estamos mostrando para você aí? Que imagem é essa? Terminamos o nosso bloco falando dela. E é uma pessoa muitíssimo especial na nossa vida, né, de toda a nossa história bíblica, digamos, né? Vamos abrir mais um quadrinho e eu faço aquela pergunta básica aí para você. Só relembrando, né, você que ligou agora a TV, a pessoa dessa imagem foi deixada num cesto no rio Nilo pela sua mãe quando bebê. Depois ele viveu uma vida de luxo, né, lá com a filha do faraó, não é isso? E depois ele enfrentou o rei do Egito corajosamente pedindo que os israelitas fossem libertados da escravidão. Quem será esta pessoa corajosa aí? Que imagem é essa? 019-3871-9620. Fica aí a dica para que você possa participar conosco aí dizendo quem é. E aí, claro, depois a gente vai fazer o sorteio e se for você, né, o sorteado ou a sorteada, você vai rezar no final do programa com a gente, apresentando as suas intenções, rezando comigo aqui. A gente sempre coloca a oração de Maria para a gente poder restabelecer de fato a nossa vida e a nossa história. Por isso, a oração é muitíssimo importante, tá bom? Então, nós vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Estela, mas antes disso, eu quero lembrar o seguinte, eu tinha falado daquela pergunta sobre a questão do passado, né? Por que as pessoas às vezes têm essa tendência de ficar vivendo no passado? Mas antes disso, a gente tem um trabalho aqui que a gente vai nas ruas fazer perguntas para as pessoas sobre a temática do programa. Então nós fomos para a rua para saber um pouco das pessoas, né, o que elas pensam sobre essa questão do passado, não é? Então por isso a produção foi lá, bateu um papo com as pessoas perguntando assim: e aí, como é que está, como é que você convive com essa questão do passado? Nós vamos assistir esse VT, o povo fala. Vamos lá. Viver o passado pode parecer fácil, mas tem muitas pessoas que ainda se prendem ao que passou ou com o que será. E você, está preso ao passado ou vive bem o presente? Você costuma se preocupar com o que já passou com o passado? Às vezes sim. Coisas boas não, só coisa ruim para ficar corroendo. É assim, né? Mas tem certas coisas que a gente tem que deixar, né? A senhora fica mais preocupada com o que aconteceu do que vive o presente? Até certos meses atrás eu estava presa com o que passou. Tudo. Agora, graças a Deus, parece que eu estou saindo. Porque foi muito problema em família, morte, uma coisa ou outra. Então eu fiquei presa com aquilo. Mas agora, graças a Deus, parece que estou me libertando. Agora eu estou pensando mais para o futuro, que a gente com essas idades tem que pensar também, né? Assim, porque eu fiz muita coisa ruim, muitas coisas erradas. Se eu pudesse consertar, eu queria consertar. Hoje que eu vejo que a vida é diferente, né? Não é do modo que eu era orgulhoso, hoje eu quero ser mais simples, nesse sentido. Não. Passado passou, né? A única coisa que eu preocupo, a gente tem que preocupar com o futuro, né? Que vai vir. Mas o passado, para mim, não é esquecer. Só as coisas boas que a gente deve lembrar, né? Me entristece, olha o que você está fazendo. Me preocupa, me entristece. Gostaria que no momento a pessoa estivesse vendo isso. Que eu estou esperando ele vir até mim e me pedir perdão. Não é meu filho, não é meu esposo, mas sim o meu irmão. Isso me preocupa muito, me entristece muito e eu penso, se eu morrer hoje ou amanhã, ou ele, como será que ele vai pensar? Como será que ele vai se sentir? Entendeu? Então a única preocupação que eu tenho é essa. Eu não tenho que me preocupar com mais nada, porque tudo que eu já tinha que fazer daqui para trás eu já fiz. Nossa, é quase um depoimento final aí, não é? Achei legal isso, porque entra a questão do perdão. E falávamos aqui justamente disso, né? Quando um dos entrevistados, por exemplo, disse que se ele pudesse voltar no passado,
eu voltava para consertar tudo, né? E aí, Estela, você dizia, não precisa, né? Pode ser daqui para frente. Pode. Na verdade, assim, você pode com você mesmo, né, se perdoar. Certo? Perdão é essencial, né, nesse caso? Perdão é essencial. É que muitas vezes as pessoas ficam presas que elas não sabem nem aonde elas erraram. É a mesma coisa da questão do que aconteceu na nossa vida, né? Então, e como esse último depoimento falou, que me chamou bastante atenção, eu estou esperando o meu irmão vir falar comigo. E geralmente a gente passa uma vida esperando, né, que as coisas aconteçam. E nada impede a pessoa de ir lá também, né? Existe muito orgulho, existe muita mágoa, as pessoas vão guardando isso exatamente por não saber lidar, né? E não necessariamente a gente precisa conversar com a pessoa, enfim, às vezes uma pessoa já morreu. E a gente guarda essa mágoa para a vida e não tem como conversar com ela. Tem alguma maneira de se libertar disso, caso a pessoa, vamos supor, não tem como procurar alguém, digamos, né? Ou uma psicóloga, ou um padre, às vezes, que possa ajudar também. Tem como ela trabalhar isso? A aceitação da própria história, né? O que acontece? A gente fica se rodando, como se fosse andando em círculos, né? Daquela história, e a gente não deixa a história ir embora. Então, cada voltinha que a gente dá, aumenta o sofrimento em vez de diminuir. A gente acha que se a gente ficar pensando, uma hora vai resolver. E aumenta. A gente precisa, sim, deixar. Me chama muita atenção o nome do programa, né? Você pode ser feliz, porque a maioria das pessoas não acreditam nisso. Que podem ser felizes. Impressionante que as pessoas chegam, tanto na clínica, quanto nas vivências, nos treinamentos. Quando a gente conta para elas como que funciona o nosso processo, ela fala, não acredito, a nossa maior dificuldade é falar... É convencer a pessoa que é possível, né? Porque ela não sabe aonde que está a questão. A gente vai mostrar aonde que está a questão para que ela possa, aí sim, se desvincular disso para ela poder ser feliz. E é quando ela se liberta disso, ela consegue fazer, de fato, esse processo. Exato. De se auto-perdoar, se houve algum erro, não é nesse caso. Perdoar os outros, né? E que esses outros, muitas vezes, não estão próximos de nós, ou já se foram. Então, ela consegue entender por quê. A gente costuma dizer que as pessoas fazem o melhor que elas podem com as ferramentas que elas têm no momento. Só que a gente fica arrumando culpados para a história e aquela pessoa que talvez, entre aspas, seja culpada ou tenha essa responsabilidade, ela fez o melhor que ela podia fazer. Só que existe muito essa questão de se colocar num papel de coadjuvante, não de protagonista, né? E não tem como eu mudar algo que não diz respeito a mim. Então, enquanto eu estou jogando a responsabilidade para o outro, eu não consigo alterar a história. Interessante isso, né? Porque às vezes é muito mais fácil você colocar a culpa numa outra pessoa, né? Mais fácil, né? Pode até ser que em alguns casos a pessoa até tenha, de fato, tenha a culpa de alguma coisa. Mas assim, eu acho que é preciso, de fato, como você disse, fazer essa libertação pessoal, né? Porque é mais fácil você jogar a culpa no outro, porque você, então aí eu não preciso fazer muita coisa. E aí você fica naquela questão de sofrimento o tempo todo, não é? Sim. O tempo todo. Agora, eu queria voltar a essa pergunta que eu fiz no início lá, né? Aliás, no bloco anterior. Por que as pessoas têm essa tendência de se apegar ao passado? Tem isso mesmo? Há essa tendência? Tem. De ficar lá e não sair da concha ali? Tem. A gente ouve muita história de pessoas que estavam presas no passado exatamente porque tem questões não resolvidas. Né? Sabe, eu costumo fazer uma analogia a jogo de videogame, passar de fase. Enquanto você não passar aquela fase, você não vai conseguir ir para a próxima, para mais... E o que acontece na próxima? Tem novos desafios, às vezes tem alguma coisa que é um pouquinho mais dificultosa que a outra. Então é mais fácil eu voltar para minha zona de conforto, né? Para o meu abrigo. Ali. E por mais que dou, porque a zona de conforto ela nem sempre é confortável. Isso é uma ilusão. Porque a pessoa ela fica incomodada, fica angustiada com aquilo, né? Nunca muda, nunca sai daquilo. É o que eu falei no começo, é que mudar é o maior desafio. Né? Você dar este passo da mudança é o maior desafio. A hora que a pessoa passa, ela, sabe, respira fundo e fala, poxa, até que não foi tão... até que não deu tanto, até que foi uma coisa mais tranquila. Mas ela dá esse primeiro passo, é o grande desafio. Que aí entra medo, a gente vive uma sociedade de muitas coisas que realmente são
difíceis da pessoa lidar. Então tem questão financeira, tem questão de violência, tem um monte de coisa envolvida. Não é só interno, existem questões externas. Mas a forma como eu olho o externo depende de mim. Agora, tem como a gente, por exemplo, ajudar a pessoa a pensar mais no futuro? Quando eu digo pensar no futuro, não esquecer o passado, não esquecer o presente. Tem como a gente fazer isso? Porque eu acho que às vezes as pessoas podem ficar estagnadas assim, mas sabe que tem alguma dica e tem alguma coisa... Quem está em casa, por exemplo, eu liguei a televisão agora, estamos falando sobre o tempo presente, eu tenho que pensar no meu futuro, não posso ficar preso ao passado. Tem como ensinar a pessoa a pensar, a vislumbrar o futuro, mesmo às vezes que doa um pouco para aquilo que vai passar? Eu costumo fazer, né? Tem um processo, tanto um processo de terapia quanto um processo de coaching. O processo de coaching ele é focado para desenvolver algumas competências, então eu quero trabalhar isso e aquilo. Existem sim algumas coisas, porém, sempre vem um resquício, né? Que inclusive a questão, fala-se muito da procrastinação e tudo mais. Tem um resquício que está incomodando ali, que vai impedir com que a pessoa... E aí ela dá um passo para frente, aquilo não está ecológico para ela, não está natural. E ela costuma dar 10 passos para trás. Porque ela vai um pouquinho para frente e volta se ela estiver presa em alguma questão. Então aí ela precisaria fazer esse processo de voltar lá atrás, mas trabalhar isso que está lá atrás. Porque não necessariamente eu vou saber o que tem que ser feito. Tem questões de você definir muito bem o que você quer para sua vida. Isso é algo que te ajuda a ir mais para frente. Né? Mas para eu definir onde eu quero chegar, eu preciso saber onde eu tô. É que nem o GPS. Difícil, né? É que nem o GPS. Como que você vai... Se você liga o GPS, ele te pede duas coisas. Onde você tá e para onde você vai. Se ele não sabe onde você tá, não tem como ensinar para onde você vai. Se você não sabe onde você vai, também não tem. Entendeu? Como ensinar. Mas é interessante isso. É saber que a pessoa ela tem a possibilidade de vislumbrar esse futuro. Ela pode fazer isso, não pode? Pode. Sem medo. Ela vai precisar... Vai ter que ter coragem para Vai enfrentar ter os medos coragem, que tem, né? e as dificuldades. E como que vem a coragem? A gente passa por várias coisas na nossa vida que vai diminuindo aí a nossa carga, né, de coragem. Então, quando a gente vai pensar em coragem, a gente não tem um repertório interno de coragem. Então, como que eu vou pensar em alguma coisa que eu não conheço? Como que eu vou acessar uma emoção que eu não conheço? Né? Então, nesses processos que a gente faz, é como se a gente colocasse um pouquinho dessa coragem para a pessoa sentir o que é se ela não teve no passado. Agora, você disse uma coisa antes, que nós temos pouco tempo, mas assim, eu gostaria que você me falasse, para quem tem casa, por exemplo, é importante que você fique atento a isso. Primeiro você falou esse PNL, eu queria que você dissesse para as pessoas primeiro o que é, porque pra gente, quem tem casa, o que é PNL que ela está dizendo, não é? E falar desse, porque você disse lá no bloco anterior, você disse assim, que a gente no final de semana, que processo que é esse que é feito, como é que as pessoas até poderiam ter acesso a isso, por exemplo? Tá ok. Bom, eu acho que depois vai ficar meu telefone de contato, né? Que se alguém tiver interesse pode entrar em contato comigo a qualquer momento, que eu vou estar super disponível para responder. E PNL, o que seria? A PNL é Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística foi inventada aí umas décadas atrás por um programador mesmo de computador e um psicólogo, tá? Então, o que é? É como se você fosse reprogramar, é como se a nossa cabeça fosse um hardware, né? E vai reprogramar alguns sistemas, né? Então, desde que a gente nasce, a gente recebe informações da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós, crenças populares que não fazem o menor sentido, e a gente já sabe hoje, mas dentro da gente está internalizado. Então, a gente precisa acessar isso e reprogramar essas coisas. Então, tira uma crença, por exemplo, que se você, sei lá, tomar manga com leite, você vai passar mal. Isso é um detalhe básico, mas existem coisas em relação ao nosso sucesso, à nossa felicidade, que também vem, questão de dinheiro, principalmente. Dinheiro é algo ruim, é sujo, então você se programa para não ter. Você falava antes, o homem não chora, o homem não pode chorar, a gente recebe essa informação. Isso, e aí a pessoa vai guardando essa emoção, ela está programada para não trabalhar a própria emoção, né? E nesses processos que a gente faz no final de semana, a gente trabalha as emoções bases de alegria, tristeza, medo, raiva. Tem aquele filme Divertidamente, né? Exato. É o filme que tem, eu tô misturando os assuntos Eu aqui, acho maravilhoso esse filme. Mas volta lá. Eu trabalhei com educação social e eu usava este filme para trabalhar emoções com eles. Todas as emoções são bem trabalhadas. Parece meio bestinha a hora que você vê, mas aquilo lá é incrível. E aí, nesse caso, as pessoas conseguem viver essa questão e de fazer ressignificar a sua história e as suas coisas. Reprogramar, no caso, a própria vida. Sim. Você vai acessar essas emoções profundamente, coisas que você não faz nem ideia,
né? E geralmente o pessoal sai de lá falando, nossa, foi realmente um dos melhores final de semana da minha E a vida. gente consegue identificar coisas que a gente nem pensava, por exemplo, a partir das dinâmicas que vocês fazem? Pra você a gente ter uma consegue ideia, identificar. eu tinha feito, quando eu cheguei nesse processo, porque hoje eu trabalho lá, mas eu cheguei por essa vivência, por esse treinamento. Quando eu cheguei lá, eu tinha feito 12 anos de análise. E a hora que eu entrei lá, eu consegui encontrar ainda coisas que eu não tinha acessado num processo. Mas que interessante isso. Sim. Valeria a pena, hein? Vale Sim. a pena isso. E aí, nesse caso, a gente consegue, de fato, saindo dali, tendo, assim, uma nova perspectiva, conseguiu trabalhar o passado, pelo menos, assim, deu uma boa chave de trabalho para a pessoa. A gente consegue fazer isso, consegue sair de lá. Consegue. A mais gente pleno. a gente vai acompanhando um pouquinho da história da pessoa para indicar o que é necessário para ser feito a partir daquele momento, porque você vai abrir muitas gavetas, né, de memórias e tudo mais. A maioria delas já ficam lá resolvidas. Mas uma coisa ou outra que precisa de orientação, a gente fica disponível. A pessoa volta, né, depois de tempos em tempos para refazer alguns processos, se for necessário. Então existe um respaldo em relação a isso. Nossa, eu fiquei muito feliz com isso. São informações que às vezes a gente não tem. Não tem. A gente não tem acesso. Então, assim, olha, a gente vai colocar, de fato, o crédito direitinho, né? As legal. pessoas quiserem, você que quiser conhecer um pouco mais sobre o seu passado, sobre a sua história, sobre a sua vida. Isso que a gente bateu um papo aqui, né? Falando um pouco sobre, olha, como as coisas do passado podem nos ajudar, como elas podem nos atrapalhar e como a gente precisa trabalhá-las, reprogramá-las, né? Como a Estela disse aqui. E aí, claro, vai aparecer o telefone aí no seu vídeo, você vai ligar e, claro, vai ter as informações que você necessitar para isso. O tempo, você sabe que é corrido, não é? Corrido em televisão. Eu quero, assim, agradecer muito, muito mesmo. Queria estender, inclusive, o convite para outras oportunidades, pode ser? Claro, será um prazer. É muito Então, bom assim, falar sobre isso. Se você quiser deixar a sua mensagem, a sua palavra final, mas antes eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Eu tenho certeza que ajudou muito aí quem está em casa e que está acompanhando o programa com a gente. Eu que agradeço o convite. Cuide das emoções. Cuide do seu passado, cuide das emoções. Não é em nenhum momento da nossa vida ensinada em tamanha importância que é cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso é passado pra gente como algo que não tem importância. Mas se tem uma coisa que tem importância na nossa vida, é a gente mesmo. Né? Que legal, tá vendo só? Olha, a gente termina esse bloco com essa, eu diria até uma mensagem, uma reflexão, viu? Que Deus abençoe você, continue no seu apostolado lá, no seu ministério, digamos. E tenho certeza que isso vai ajudar tantas outras pessoas. Só o fato do que você disse aqui, eu tenho certeza que ajudou muito, tá bom? Obrigada. E nós aqui continuamos o nosso programa, obviamente, pedindo a sua participação 019-3871-9620, lá para o nosso quadro, lá que imagem é essa também, para você fazer o seu pedido de oração. Intervalo, você sabe, rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.